E aí pessoal, tudo beleza? Bem-vindo a mais esse vídeo do canal Bendita Matemática com o professor Carlos Bino, e nós abordaremos o assunto hoje sobre seno e cosseno de um arco trigonométrico e redução ao primeiro quadrante. Então, antes de continuar, deixe o seu like no vídeo, compartilhe e assine o canal para vocês serem notificados quando novos vídeos forem postados. Então, vamos aos estudos. Começar aqui nossos estudos com o seno e o cosseno de um arco trigonométrico. Então, a definição ele diz o seguinte: dado um arco trigonométrico AP, e aí esse arco é esse daqui, né? Com origem A e extremo em P. Então, esse arco AP ele vai ter uma medida alfa, e alfa está aqui, né? Lembrando que esse alfa ele pode estar em graus ou ele pode estar em radianos. Então, chamamos de cosseno e seno de alfa a abscissa e a ordenada do ponto P. Né? Então, a abscissa e a ordenada do ponto P vai ser o cosseno e o seno de alfa. E aí, vamos dar uma olhada aqui para ver por que isso acontece. Tá? Por que a definição é essa? Então, vamos pegar um arco que esteja no primeiro quadrante, tá? Vamos considerar isso. Então, esse arco estando aqui no primeiro quadrante, tá? Temos aqui um ponto P qualquer, lugar, né? Estando em qualquer canto aqui do primeiro quadrante. Então, esse ponto P ele está associado a uma medida alfa. Então, essa medida alfa, como já disse antes, pode estar em graus ou ele pode estar em radianos. Então, a projeção ortogonal do ponto P no eixo das abscissas vai ser esse ponto M, e a projeção ortogonal do ponto P no eixo das ordenadas vai ser esse ponto N, certo? Então, considerando aqui esse triângulo PMO, a gente verifica que esse triângulo ele é retângulo no vértice M, né? E aí, observando o ângulo alfa, nós temos o seguinte, que o cosseno do ângulo alfa, nesse caso aí, ele vai ser o cateto adjacente, que é OM, sobre a hipotenusa, que é OP. Bom, como a gente está tratando aqui da circunferência trigonométrica, então OP ele também é o raio da circunferência que a gente já conhece o valor que é 1. Né? Então, eu posso substituir OP por 1. Então, temos que OM é o cosseno do ângulo alfa aqui nesse caso, tá? Então, essa medida OM, ela também é a primeira coordenada do ponto P, tá? É a primeira coordenada do ponto P. E agora vamos ver o seno, né? Então, o seno de alfa, ele vai ser o cateto oposto a alfa, que é PM, sobre a hipotenusa OP. A medida PM é igual à medida ON, né? Então, poderia substituir PN por ON. E OP, a gente já sabe que é 1, porque é o raio da circunferência trigonométrica. Então, vai ficar 1. Então, temos que o seno de alfa é ON. E quem é ON? ON é a segunda coordenada do ponto P. Tá? Então, por essa razão, fica definido, então, que na circunferência trigonométrica, se eu tenho um arco AP, né? O arco AP, então as coordenadas do ponto P, vamos dizer que o ponto P tem as coordenadas A e B, né? Então, as coordenadas do ponto AP, eles serão respectivamente o cosseno e o seno da medida de P, né? Ou do número P associado, né? Ao número P na circunferência trigonométrica. Ou seja, se na circunferência trigonométrica P ele tem uma medida alfa, né? Ou seja, ele está associado a um número alfa na circunferência trigonométrica, então quer dizer que o cosseno de alfa ele será A, que é a primeira coordenada do ponto P no sistema cartesiano, e o seno de alfa ele será B. Tá bom? Lembrando que aqui nós estamos trabalhando com dois sistemas, tá?
temos o sistema de eixos coordenados, que associa o ponto P a um par ordenado, e temos a circunferência trigonométrica, que associa o ponto P a uma medida alfa, onde essa medida alfa pode ser em graus ou pode ser o comprimento do arco AP, viu? Então, só para deixar isso daí claro. Então, vamos mais à frente, né? Vamos avançar. Com essa definição de seno e cosseno, então a gente pode fazer um estudo do sinal e verificar, por exemplo, aqui, né, nesse caso, qual é o sinal do cosseno nos arcos de cada um dos quadrantes. Então, todo arco do primeiro quadrante, vendo então pela definição que o eixo das abscissas também é o eixo dos cossenos, do cosseno, e o eixo da ordenada é o eixo do seno, temos o seguinte, todo arco do primeiro quadrante, que eu vou chamar aqui, é o ponto P1, ele vai ter uma extremidade P1, no ponto P1, todo arco do primeiro quadrante. Então, esse ponto P1, ele vai ter como primeira coordenada um número positivo, não é isso? Então, quer dizer que no eixo dos cossenos, ele vai ser a parte positiva, do eixo dos cossenos. Então, significa dizer que todo arco do primeiro quadrante tem um cosseno positivo. Já se eu pegar um arco qualquer no segundo quadrante, eu vou chamar aqui esse ponto de P2, a primeira coordenada da extremidade dele, que vai estar no segundo quadrante, vai ser um número negativo. Então, quer dizer que o cosseno dos arcos do segundo quadrante é negativo. Já os arcos que estão no terceiro quadrante, vou chamar aqui de P3, ele também vai ter a primeira coordenada negativa. Então, o cosseno é negativo. Então, por fim, os arcos do quarto quadrante, que eu vou chamar aqui a extremidade dele aqui de P4, considerando sempre aqui, a volta, tanto faz ele ser no sentido positivo ou no sentido negativo, tá? No quarto quadrante, o cosseno vai ser positivo, tá? Então, ou seja, todos os arcos do primeiro quadrante têm cosseno positivo, todos os arcos do segundo quadrante têm cosseno negativo, todos os arcos do terceiro quadrante, o cosseno ele é negativo, e todos os arcos do quarto quadrante, o cosseno ele é positivo. Vendo aqui agora o sinal do seno, se a gente escolher um arco que esteja no primeiro quadrante, esse arco tem como segunda coordenada um número positivo. Então, vamos chamar aqui de M1, e a segunda coordenada dele será positiva. Então, por isso, o seno desse arco ele vai ser positivo. Se o arco for do segundo quadrante, vou chamar aqui de M2, ele também tem a segunda coordenada positiva. Então, o seno ele vai ser positivo. Se o arco estiver no terceiro quadrante, M3, essa sua extremidade ele tem segunda coordenada negativa. Então, o seno será negativo. Tá bom? Aqui o seno ele é negativo e em cima ele é positivo, E aí assim então, com essa ideia, temos que se o arco for do quarto quadrante, essa sua extremidade aqui, que é o ponto M4, ele também tem a segunda coordenada negativa. Então, o seno dos arcos do quarto quadrante são negativos. Então, dessa forma, temos que os arcos que são do primeiro ou do segundo quadrante, o seno ele é positivo, e os arcos que são do terceiro e do quarto quadrante, o seno ele é negativo, tá bom? Então, vamos avançar aqui, tá? Então, vejamos aqui esse exemplo 1. Calcule o valor dessa expressão. E aí, nessa expressão, a gente tem o seno de 180 graus, o cosseno também, o seno de 270 graus, o seno de 90 graus e o cosseno de 360 graus.
Então, para saber esses valores, vamos aqui fazer um esboço da circunferência trigonométrica, tá? Então, não critiquem aqui a minha habilidade de desenhar, tá bom? Então, fazendo aqui um esboço. Então, eu vou fazer aqui a circunferência trigonométrica, tá certo? Então, nós temos que esse ponto aqui, que é a origem, né? Ele tá associado ao ângulo zero, né? E ao ângulo de 360 graus. Esse ponto que está aqui, é melhor fazer com outra cor, né? Para ficar mais visível. Então, vamos usar aqui uma cor. Então, está aqui o ponto 0 graus e 360. Esse daqui vai ser o ponto 90 graus. Aqui é o ponto de 180 graus. E aqui é o ponto do ângulo de 270 graus, tá bom? Que são o dos eixos, né? Só para botar aqui na mesma cor, né? Que é 0 graus ou 360 graus, tá? Então, observe o seguinte. No ângulo de 0 graus, o cosseno vale 1. E o seno vai valer o quê? 0, né? Porque, afinal, quem é esse ponto? É o ponto 1 e 0. Então, nós temos que... vamos botar, vou rascunhar aqui, tá? Então, 360 graus, o cosseno de 360 graus... Eita, é branco, né? Vamos botar aqui de azul mesmo. Então, o cosseno de 360 graus... né? O cosseno de 360 graus, ele está no ponto de coordenadas 1 e 0. Então, a primeira coordenada é 1, né? Então, o cosseno aqui é 1. O seno de 90 graus está nesse ponto aqui, né? Que é o ponto 0 e 1. Então, o cosseno é 0. Desculpa, o seno aqui, né? No caso. Então, como ele é 0 e 1, então o seno é 1. Então, o seno de 90 graus, ele vai ser 1. O seno de 180 graus é esse ponto aqui, né? Esse ponto aqui é o ponto menos 1 e 0. Então, a segunda coordenada dele é 0. Então, quer dizer que o seno de 180 graus é 0. Quem é o cosseno de 180 graus? Bom, o 180 graus está associado ao ponto de coordenadas menos 1 e 0. Então, o cosseno de 180 graus ele é menos 1. E quem é o seno de 270 graus? 270 graus está associado a esse ponto aqui, que tem coordenadas o quê? 0 e menos 1. A segunda coordenada dele é menos 1. Então, quer dizer que o seno de 270 graus ele é menos 1. Então, é só a gente substituir aqui, né? Então, vou botar aqui de amarelo. Então, quer dizer então, que a expressão vai ser o seno de 180 graus, que é 0, mais o cosseno de 180 graus, que é menos 1, menos o seno de 270 graus, que também é menos 1, né? Sobre o seno de 90 graus, que é 1, mais o cosseno de 360 graus, que é 1, né? Então, resolvendo aqui, eu tenho menos 1 mais 1 sobre o mais 1, que dá 2, né? Então, menos 1 mais 1 vai dar 0, né? E 0 sobre 2 é 0, tá? Então, essa expressão aí é igual a 0. Exemplo 2. Determinar o sinal desse produto, né? Então, a gente não sabe quais são os valores do seno de 56 graus, o cosseno de 123 graus, o seno de 199 e o cosseno de 301 graus, né? Mas, como ele só quer o sinal do produto, a gente sabe como é que é aquela regrinha dos sinais, né? O produto de dois números com o mesmo sinal é positivo e o produto de dois números com sinais contrários ele é negativo, né? Então, como já fizemos o estudo do sinal do seno e do cosseno em cada um dos quadrantes, então vai ser possível a gente determinar o sinal do P, né? Então, por exemplo, o ângulo de 56 graus, ele pertence a quem? Ao primeiro quadrante, tá? Então, isso quer dizer que o seno de 56 graus ele é positivo. Vamos botar assim, se ele é positivo,
quer dizer que ele é maior que zero. O ângulo de 123 graus ele pertence ao segundo quadrante. Tá? Então, se ele pertence ao segundo quadrante, quer dizer que o cosseno de 123 graus ele é negativo. Então, vamos botar aqui menor que zero. Tá? Já o ângulo de 199 graus, 199 ele está entre 180 e 270 graus, né? Então, ele é do terceiro quadrante. Então, isso quer dizer que o seno de 199 graus, como ele é do terceiro quadrante, né? Então, no terceiro quadrante, o seno ele é negativo. Então, vamos botar aqui, menor que zero. E, por fim, o ângulo de 301 graus, ele pertence ao quarto quadrante. É isso? Que o quarto quadrante são os ângulos que estão entre 270 e 360 graus. Então, no quarto quadrante, o cosseno ele é positivo. Então, o cosseno de 301 graus ele é um número positivo. Então, eu tenho que esse primeiro número ele vai ser positivo. Esse segundo número aqui, né, que é o cosseno de 123 graus, ele vai ser negativo. O seno de 199 graus, né, como 199 é do terceiro quadrante, então ele também é negativo. E o cosseno de 301 graus, né, que é do quarto quadrante, ele é positivo. Né? Então, o produto de vários números, né, para a gente saber se o número vai ser positivo ou negativo, a gente só conta a quantidade de sinais de menos, né? Ou seja, a gente só conta a quantidade, né, de números, a gente verifica a quantidade de números negativos. Se a quantidade de números negativos for ímpar, o produto vai ser negativo. Se a quantidade de números negativos for par, então quer dizer que esse número, o produto vai ser positivo. E como nós temos dois números negativos aqui, né, nesse produto aqui P, então quer dizer que o número P ele é positivo. Então quer dizer que o sinal do produto P, né, o sinal de P, ele vai ser mais, né? Esse produto aí é um número positivo, tá bom? Bom, nós já vimos em outra aula os ângulos notáveis, né? Então vocês conhecem o seno e o cosseno dos ângulos de 45 graus, dos ângulos de 30 graus e 60 graus, tá? E pela definição de seno e cosseno na circunferência trigonométrica, também é possível vocês saberem o valor do seno e do cosseno dos ângulos de 0 graus, 90 graus, 180 graus e 270 graus, tá? Mas aí a gente também pode encontrar outros ângulos do segundo, do terceiro e no quarto quadrante, né? Dos arcos do segundo, terceiro e quarto quadrante, fazendo a redução ao primeiro quadrante, que é identificando o simétrico no primeiro quadrante, e aí a gente calcula o seno e o cosseno do segundo, terceiro e quarto quadrante, relacionando com o seno e cosseno do simétrico no primeiro quadrante, tá? Então vamos ver um exemplo que eu acho que isso vai ficar mais claro para vocês. Então, exemplo 3, usando a tabela de arcos notáveis, calcular seno de 150 graus e o cosseno de 150 graus, tá? Então, o seno de 150 graus, o cosseno de 150 graus, a gente vai calcular da seguinte forma. Eu tenho que o arco de medida 150 graus, ele é um arco do segundo quadrante. Então, já sabemos que, como ele é do segundo quadrante, o seno ele é positivo e o cosseno ele é negativo, né? Então, aqui ele vai ser negativo e aqui ele vai ser positivo. Tá bom? Então, vamos marcar o simétrico dele no primeiro quadrante. Bom, lembrando que como ele é um arco do segundo quadrante, se eu considerar que o simétrico dele do primeiro quadrante tem uma medida alfa, tá? Ou seja, vamos chamar aqui de P', e essa P' vai ter medida alfa, tá bom? Então, se eu considerar que o simétrico
do ponto P, né, do arco P, no primeiro quadrante é o arco P', então, lembrando que no segundo quadrante os arcos têm essa forma aqui, né? 180 graus menos alfa, onde alfa é o simétrico dele no primeiro quadrante. A gente já sabe qual é o valor dele no segundo quadrante, que é 150 graus, né? Então, 180 graus menos alfa é igual a 150 graus. Então, quer dizer que alfa é 30 graus. Então, quer dizer que o simétrico do ângulo de 150 graus no primeiro quadrante é 30 graus. Beleza. Vejam que o ponto P' e o ponto P, a segunda coordenada é a mesma. Tá? A segunda coordenada é a mesma, né? Então, isso quer dizer que o seno do arco AP' é igual ao seno do arco AP. Então, em outras palavras, o seno de 150 graus é igual ao seno do seu simétrico no primeiro quadrante. Ou seja, é igual ao seno de 30 graus. Quem é o seno de 30 graus? O meio. Então, já sabemos quanto é que é o seno de 150 graus. É o meio. E o cosseno? Veja só. Vamos supor que a gente consiga pegar todo o arco do segundo quadrante e coincida com o arco do segundo quadrante. Ou seja, esse ponto C ele vai coincidir com o ponto A. Então, dessa forma, o ponto P vai coincidir com o ponto P'. Então, quando eles coincidem, então quer dizer que a segunda coordenada do ponto P, né, já que eles coincidem, vai coincidir com a segunda coordenada do ponto P'. Só que o ponto P está no lado oposto, né? Em relação ao eixo das abscissas, está do lado oposto. Então, isso indica, né? E na verdade é possível até provar por semelhança de triângulos, mas eu não vou fazer isso aqui. Então, isso indica que o cosseno do arco AP, né? Da medida do arco AP, vai ser o oposto do cosseno do arco AP'. Então, como o arco AP tem medida de 150 graus, então o cosseno de 150 graus, ele vai ser o oposto do cosseno do seu simétrico no primeiro quadrante. Então, vai ser menos o cosseno de 30 graus. Quem é o cosseno de 30 graus? É a raiz quadrada de 3 sobre 2. Então, vai ficar menos a raiz quadrada de 3 sobre 2. Tá bom? Então, tá aí. Então, o seno de 150 graus é o meio e o cosseno de 150 graus é menos a raiz quadrada de 3 sobre 2. Tá? Então, vamos para o próximo exemplo aí. Exemplo 4. O enunciado é o mesmo, né? Usando a tabela dos arcos notáveis, calcular o seno de 240 graus e o cosseno de 240 graus. Então, vamos encontrar o simétrico do arco de 240 graus no primeiro quadrante. Então, ali está o ponto P, vamos chamar então novamente aqui de P', né? Ele vai estar associado a essa medida alfa. Lembrando que os arcos do segundo quadrante, né, em relação a uma medida alfa do primeiro quadrante, ele tem a forma 180 graus mais alfa, né? E o arco do terceiro quadrante a gente já conhece que é de 240 graus, né? Então, 180 graus mais alfa é igual a 240 graus, quer dizer que alfa vale quanto? 60 graus, tá? Bom, então, seguindo o mesmo pensamento que o exemplo anterior, então nós temos o seguinte: os arcos que estão no terceiro quadrante, o seno ele é negativo e o cosseno ele é negativo, tá? E os do primeiro quadrante os dois são positivos. Então, nós vamos ter o seguinte, que o seno de 240 graus, ele vai ser o menos seno do seu simétrico, né? Que é 60 graus. Então, quem é o seno de 60 graus? Raiz quadrada de 3 sobre 2. E o cosseno de 240 graus, o cosseno é negativo também, né? Cosseno é negativo, né?
e o seno é negativo, né? Tá aqui, ó. E o seno é negativo. Então, o cosseno de 240 graus vai ser menos o seno do seu simétrico no primeiro quadrante, né? Que é o ângulo de 60 graus. Então, o seno... Opa, eu botei seno não, mas é cosseno, tá? Me equivoquei aqui. Cosseno. Então, o cosseno de 60 graus, ele é quanto? 1/2. Então, aqui vai ficar menos 1/2. E só uma correção, tá? Aqui, como ele é negativo, fica menos raiz quadrada de 3 sobre 2. Pronto. Então, o cosseno de 240 graus é menos 1/2 e o seno de 240 graus vai ser menos a raiz quadrada de 3 sobre 2. Exemplo 5. Então, mesmo enunciado, né? Agora é calcular o seno e o cosseno do ângulo de 330 graus. O ângulo de 330 graus, ele na verdade é a medida de um arco do quarto quadrante. Então, como ele é um arco do quarto quadrante, quer dizer que o cosseno ele é positivo e o seno ele é negativo, tá? Agora é só a gente encontrar o simétrico do ângulo de 30 graus no primeiro quadrante, né? Então, considerando ainda que a medida, o simétrico, né, é alfa. Vou botar aqui. Considerando que o simétrico do ângulo de 330 graus no primeiro quadrante é alfa, a gente tem que recordar que o ângulo do quarto quadrante, ele tem essa forma aqui, né? 360 graus menos alfa, né? Onde alfa é o seu simétrico no primeiro quadrante. E esse 360 graus menos alfa, ele é 330 graus, né? Então, quer dizer que alfa é o ângulo de 30 graus. Então, dessa forma, nós temos que o cosseno de 330 graus, ele vai ser igual, como o cosseno é positivo, né? Então, ele vai ser igual ao cosseno do seu simétrico do primeiro quadrante, né? Que é o ângulo de 30 graus. Então, o cosseno de 30 graus, ele é a raiz quadrada de 3 sobre 2. E o seno de 330 graus, como o seno de 330 graus ele é negativo, então ele vai ser menos o seno do seu simétrico no primeiro quadrante, né? Então vai ser menos o seno de 30 graus. E o seno de 30 graus é quem? É 1/2, né? Então vai ficar menos 1/2. Pronto, tá aí. Então, nos exemplos que a gente fez aí, nós já encontramos, vocês viram, né? Como encontrar o seno e o cosseno dos arcos que estão no segundo quadrante, no terceiro quadrante e no quarto quadrante. Bom, então uma relação fundamental na trigonometria é essa daqui, tá? O quadrado do seno somado com o quadrado do cosseno de qualquer arco alfa, de medida alfa, é sempre igual a 1, tá? E a explicação aqui é bem simples, né? Se a gente considerar aqui, né, essa circunferência trigonométrica, a gente sabe que aqui ele é o cosseno de alfa, né? Esse cateto aqui, né, o cateto adjacente, né, ao ângulo alfa, ele é o cosseno do alfa, e o cateto oposto ao ângulo alfa, ele é igual ao seno de alfa, né? Então, isso aqui é um triângulo retângulo, né? E a hipotenusa mede 1. Então, se eu aplicar o teorema de Pitágoras, eu tenho que o quadrado do seno de alfa mais o quadrado do cosseno de alfa é igual ao quadrado de 1, que aí confirma essa relação aqui, tá bom? Então, é uma relação muito importante. Vocês não podem esquecer ela, vai ser bem utilizado mais lá na frente, tá? E como consequência disso daqui, é algo simples, né? Se eu passar o quadrado do cosseno de alfa para o segundo membro, então a gente tem que o quadrado do seno de alfa é igual a 1 menos o quadrado do cosseno de alfa. E se eu passar para o segundo membro o quadrado do seno de alfa, então eu tenho o quadrado do cosseno de alfa igual a 1 menos o seno de alfa. Tá? É só duas consequências, que é só a questão de uma manipulação algébrica ali. Então, vamos aí para os exemplos. Então, exemplo 6, dado o seno de alfa, que é 1/3, com π sobre 2 menor que alfa, que é menor do que π. Então, alfa, né? A gente com essa informação aqui, a gente tem que alfa ele está sendo dado em radianos,
E esse intervalo aqui, π sobre 2, né, ele nos remete ao segundo quadrante, tá? Ele é o segundo quadrante, ou seja, alfa ele é um arco do segundo quadrante. Então, calcular o cosseno de alfa. Então, só para lembrar aqui, desenhando aqui a circunferência trigonométrica, como alfa ele é um arco do segundo quadrante, tá aqui, né? Alfa. Isso quer dizer que o cosseno ele é negativo, tá? O cosseno aqui é negativo. Então, eu já sei que o cosseno de alfa ele é um número negativo, tá? Então, isso daqui tem que ser levado em consideração. Então, vamos calcular o cosseno de alfa. Então, como eu já tenho um seno de alfa, então a gente aplica lá na relação trigonométrica, né? Então, eu tenho, vamos botar aqui a canetinha branca. Branca não, amarela. Então, eu tenho que o quadrado do seno de alfa mais o quadrado do cosseno de alfa, ele é igual a 1. Então, com isso, eu já sei que o quadrado do cosseno de alfa, ele é 1 menos o quadrado do seno de alfa. Bom, o seno de alfa eu já sei que é 1/3, né? Então, isso aqui vai ser igual a 1 menos o quadrado de 1/3, né? Que vai dar 1 menos 1/9, né? O quadrado, né? Como eu estou levando ao quadrado, né? Então fica 1 ao quadrado, 3 ao quadrado, né? Então fica 1/9. Então, colocando aqui o número, transformando 1 numa fração, né? O MMC entre 1 e 9 é 9. Então fica 9. E aí aqui eu faço, né? 9 dividido por 1, que dá 9, vezes 1, dá 9. 9 dividido por 9 dá 1, e 1 vezes 1 dá 1, né? Aí repito o sinal de menos, 1. Então fica 8/9. Então, o quadrado do cosseno de alfa ele é 8/9. Então, eu extraindo a raiz quadrada, eu tenho que o cosseno de alfa ele vai ser mais ou menos a raiz quadrada de 8/9. Lembrando que 8, né, eu posso escrever como sendo 4 vezes 2. Né? E 9, vamos só escrever 9, né? A gente pode extrair essa raiz aqui. Então, vai ficar mais ou menos a raiz quadrada de 4 dá 2. A raiz quadrada de 2 ele é irracional, né? Então, vamos deixar aqui dentro do radical, sobre a raiz quadrada de 9 é 3, tá? Então, o cosseno de alfa aqui ele é mais ou menos 2 raiz de 2 sobre 3. Lembrando que, como alfa ele é do terceiro quadrante, significa dizer o quê? Que o cosseno ele é negativo, tá? Então, para a nossa solução, né, o cosseno só pode ser negativo. Então, o cosseno de alfa que eu estou procurando é menos 2 raiz quadrada de 2 sobre 3, tá? Essa aqui ela vai ser a solução. Beleza? Então, é importante saber em que quadrante o ângulo ou o arco se encontra, né? Exemplo 7. Determinar os valores do seno de x e do cosseno de x, sabendo que o seno de x ele é 3 cosseno de x. E que x ele é um arco entre π e 3π sobre 2. Tá? Então, deixa eu só melhor organizar aqui, né? Então, eu tenho que π é menor do que x, que é menor do que 3π sobre 2. Então, isso daqui nos remete a um arco de qual quadrante? Terceiro, né? Terceiro quadrante. Então, qual é a característica dos arcos do terceiro quadrante? Vamos botar aqui, vamos desenhar terceiro quadrante. Vamos fazer aqui o desenho. Então, como ele é um arco do terceiro quadrante ele vai estar aqui. Tá? Então, no terceiro quadrante, eu tenho que o seno ele é negativo, o cosseno ele é negativo e o seno também é negativo, tá? Então, o seno e o cosseno são negativos. Então, isso quer dizer que o cosseno de x ele tem que ser menor que zero, negativo,
E o seno de x também tem que ser negativo, menor que zero, tá? Então, vamos pegar as informações. Então, nas informações ele diz que o seno de x é igual a 3 cosseno de x. E nós sabemos, da relação fundamental, que o quadrado do seno de x mais o quadrado do cosseno de x é igual a 1. Tá aí. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte. Eu vou substituir aqui, né, na relação fundamental o seno de x por 3 cosseno de x. Então, eu tenho 3 cosseno de x ao quadrado mais o quadrado do cosseno de x mais 1, né? Então, resolvendo esse quadrado, eu tenho 9 quadrado do cosseno de x mais o quadrado do cosseno de x igual, aqui eu botei mais, né? Aqui é igual também, tá? Então, aqui eu tenho 10 quadrado do cosseno de x igual a 1. Então, passando 10 para cá dividindo, eu tenho um quadrado do cosseno de x que é igual a 1/10. E aí eu extraio a raiz quadrada, né? Aí extraio a raiz quadrada, né? Então vai ficar o cosseno de x é igual a raiz quadrada de 1/10, né? Tá bom? Nesse caso aí, eu tenho que o cosseno de x... Opa, esqueci de botar aqui o mais ou menos, tá? Estou botando mais ou menos, mas você se lembra então que ele vai ser negativo, né? Então, eu vou até tirar o mais, né? Ele ficaria mais ou menos, mas como ele é negativo, então vou deixar já o menos. Então, eu tenho que o cosseno de x é igual a menos 1 sobre a raiz quadrada de 10. E aí, para racionalizar, é só multiplicar o numerador e o denominador pela raiz quadrada de 10, né? Então, eu tenho que o cosseno de x ele vai ser menos raiz quadrada de 10 sobre 10. Tá? Já achei o cosseno. Para achar o seno ele é o quê? Ele é 3 vezes o cosseno, né? Então vamos botar o seno aqui, ó. Então, o seno de x ele vai ser 3 vezes menos a raiz quadrada de 10 sobre 10. Tá bom? Então, eu tenho que o seno de x ele é menos 3 raiz quadrada de 10 sobre 10. Tá? Então, tá aí, o cosseno ele é negativo e o seno também é negativo. Determinar m, sendo m um número real, tal que o seno de beta é m sobre 6 e o cosseno de beta é a raiz quadrada de 4m sobre 3, tá bom? Então, ele não dá nenhum outro valor a beta, então beta pode ser um arco de qualquer quadrante, tá? Então, vamos aplicar tudo na relação fundamental. Então, nós temos que o quadrado do seno de beta mais o quadrado do cosseno de beta igual a 1. Então, o seno de beta é m sobre 6. Então, vamos botar aqui, né? O quadrado de m sextos mais o quadrado de 4 né? Vai ficar o quadrado da raiz quadrada de 4m terços ao quadrado é igual a 1, né? Então, aqui fica m ao quadrado sobre 36 mais, aí aqui vai ficar 4m, né? Porque aí eu cancelo, né? O radical com o expoente, né? E embaixo dá 9, igual a 1. Bom, para a gente se livrar do denominador, vamos multiplicar toda a expressão por 36, né? Eu vou multiplicar por 36, até porque o 36 ele também é divisível por 9, né? Então vai ficar, né? Multiplicando tudo por 36, vai ficar aqui m ao quadrado
mais 36 por 9 dá 4, né? E 4 vezes 4, 16, fica 16m igual a 36. Então, por fim, eu tenho que m ao quadrado mais 16m menos 36 é igual a zero. E aí, nós temos uma equação do segundo grau na incógnita m, né? Então, é só a gente resolver agora essa equação, tá certo? Então, vamos aplicar aqui na fórmula de solução da equação do segundo grau. Vamos dividir aqui, fazendo essa divisão, né? Uma boa divisão aqui. Nós temos aqui o seguinte, o delta, né? O delta vai ser o 16 ao quadrado menos 4 vezes 1 vezes menos 36. Então, delta vai ser, o quadrado de 16 é 256. Né? Menos, que vai dar mais, né? Menos 4 vezes menos 36 dá um número positivo, né? E 4 vezes 36 dá 144, tá bom? Então, temos que delta vai dar 400, tá bom? Aí agora vamos ver o valor de m. Então, m vai ser menos 16, mais ou menos a raiz quadrada de 400 sobre 2 vezes 1. Pessoal, não estou descrevendo aqui a fórmula de solução, porque eu acredito que a essa altura você já conhece, tá? Então, eu estou indo já direto aqui. Então, m, ele vai ser menos 16, mais ou menos 20 sobre 2, né? Como 16 e 20 são divisíveis por 2, eu posso já ir dividindo aqui, né? Vai ficar menos 8, mais ou menos 10. Então, eu tenho que M1, ele vai ser menos 8 mais 10, que dá 2. E eu tenho que M2, né? Vamos chamar aqui, né? M2, ele vai ser menos 8 menos 10, que vai dar menos 18. Tá bom? Então, então eu tenho que se m, né? Se m for igual a 2, eu tenho que o seno de beta ele vai ser 2/6, não é isso? Que não é m sobre 6, que dá 1/3, não tem nenhum problema. E o cosseno de beta ele vai ser a raiz quadrada de 4 vezes 2 sobre 8, né? 4 vezes 2 dá 8, na verdade ele ficaria aqui, né? 2 raiz de 2 sobre 8, né? E aqui a gente não tem espaço, mas vocês vão verificar que se m, né? Se m, se m for igual a menos 18, nesse caso, o cosseno de beta não existe, né? O cosseno de beta não existe. Não existe. Tá bom? Então, nesse caso aqui, nós temos o seguinte. Deixa eu só... Então, nesse caso aí, nós temos que a solução ela será apenas o número 2. Tá bom? A solução aqui ela não pode ser negativa, não, porque senão, como está dentro do radical, né? Então, m não pode ser um número negativo. Então, por isso aí que nesse caso m só pode ser o número 2. Tá bom? Então, é necessário vocês verificarem essas condições de existência, né? Para não errar dizendo que os dois números encontrados é solução do problema. Por fim, né, a gente encerra aqui esse vídeo. Mais uma vez eu peço para que vocês curtam o vídeo, compartilhem e se inscrevam aqui no canal, né, Bendita Matemática, com o professor Carlos Bino.
E aí eu encerro aqui informando, né, a bibliografia que eu utilizei para preparar essa aula, que foi essa daqui, que é o livro que foi adotado pela escola, né? Então eu utilizo ele para preparar essas aulas, tá? Então, até o próximo vídeo.